Olá pessoal, olha nós aqui de novo, né? Graças a Deus, para mais uma videoaula. Queria que o teu coração esteja, né? Em paz, né? Que você esteja confiante mais uma vez. Essa semana fiquei pensando em algo que a palavra de Deus nos instrui, né? Às vezes a gente fica assim desanimado por conta do andamento das coisas, mas eu aprendi que tudo pode ser mudado pela força da oração. Então, se a graça de Deus ainda não chegou, isso significa que a gente tem que orar um pouco mais, né? E confiar sempre em Deus, ter fé em Deus. A palavra de Deus diz que o homem ele faz planos, mas a última palavra ela sempre vem de Deus. Então, que a gente possa, confiante nessa verdade, né, nessa certeza, mais uma vez de Deus conosco, a gente possa permanecer firme, confiante de que Deus está e permanece conosco, porque essa é a vontade de Deus ao nosso respeito. A própria palavra de Deus nos instrui isso, né? Que Ele permaneceria conosco até o fim. Portanto, que a gente não se deixe levar pelas más notícias. Mais uma vez eu convido você, né, a se alegrar, né? A botar a sua confiança em Deus e se alegrar com a boa nova que sempre vem de Deus. Daqui a pouco todos nós vamos estar comemorando, né, toda a graça de Deus realizada na nossa vida. Amém? Então, bem alegres, vamos aí para a nossa videoaula. Então, a semana passada nós viemos com a proposta, lembra que eu falei para vocês, né, que nós faríamos então 2 ímãs de geladeira que se combinam entre si. São poucas diferenças de um para o outro, mas que esse é o charme, né? Esse é o bacana da peça, né? Então nós fizemos esse daqui, e parabéns mais uma vez a vocês que fizeram, né? Eu vi no Facebook, muito bem feitinho, que bacana. Então isso aqui era um ramalhetezinho de flores, né? Agora essa semana então nós vamos fazer o outro, ó. O outro, as flores já foram aqui para o vaso. Então, as mesmas florzinhas que estavam dentro do ramalhete, nós vamos acomodar elas agora dentro desse vasinho. Então ele vai ter pequenas diferenças, ó, mas se colocado um perto do outro, né, dão aquele charme, né? Trazem aquela beleza para a porta da sua geladeira ou mesmo para um lugarzinho aí da parede da sua casa. Então vamos iniciar então mais essa videoaula, mais essa atividade, né? Então, eu gosto sempre de começar falando dos materiais, né? Então, a gente vai precisar de um círculo, né, de papelão, trabalhando também a questão do reciclável, né? Vamos precisar do feltro, que essa semana a gente vai trabalhar no feltro bege, o vermelho, o amarelo e o laranja, né, para a gente fazer as florzinhas, e o marrom, né, o marrom escuro, que a gente vai então trabalhar o vasinho que vai as flores, né? Vamos precisar também do verde para fazer as folhinhas, ó, o verde musgo. Vamos precisar então de fita de cetim número 5, para a gente poder trabalhar o laço que vai enfeitar o vaso, né? Vamos precisar de novo de 3 pedrinhas de cristal de resina, que são essas pedrinhas aqui, ó, né, que a gente tem trabalhado com elas, para fazer o miolo da flor. Vamos precisar também do ímã, que a gente está trabalhando com aquele de metro, que ele é um pouquinho mais alto, né? Com um relevo maior. Vamos precisar da linha, eu estou aqui com a linha Cleia, ó, né? Marrom, a gente vai trabalhar o marrom. Vamos precisar então de linha e agulha, tá aqui. Vamos precisar da tesoura. Vamos precisar também daquele fiozinho, né, que eu sempre mostro aqui para vocês, que é esse daqui, ó, que é o fiozinho de algodão, para a gente poder fazer então o lugarzinho de pendurar, né, se caso você queira trabalhar ele como um quadrinho. Então, e vamos precisar da cola quente e também do revólver de cola quente, tá? Então, com tudo isso aqui nas mãos, a gente pode então dar início, né, na nossa atividade. Então eu vou começar, como eu comecei a semana passada, forrando a base que vai receber então o enfeite, né, do vasinho, que é esse papelão aqui.
Então eu cortei, né, como eu já expliquei para vocês, eu trabalho com os moldes já prontos, né? Então foi tudo recortado mediante a medida que a gente vai precisar aqui, certo? Então a gente vai passar então esse pesponto aqui na beirada dele, né? Então vamos contornar todo esse círculo aqui com um pesponto feito com a linha e com a agulha. Lembrando sempre que esse pesponto ele tem que obedecer um tamanho, né? Para na hora de você puxar, o franzido sair por igual e ficar um trabalho bem feitinho, né? Então nós vamos usar, olha, mais ou menos isso daqui, ó, certo? Então faço os pontos mais ou menos na mesma medida e vou contornar isso daqui até chegar onde a gente iniciou aqui, ok? Então pessoal, ó, terminei aqui de passar o pesponto então na volta dele todo, né? Ó, certo? Agora a gente vai então pegar a base de papelão e vamos encaixar ela aqui no meio, ó, como a gente fez o outro, né? Então encaixamos, puxamos esse pesponto que a gente acabou de fazer, né? Que o objetivo era esse aqui, era franzir o feltro, né? Com a costura aqui que a gente passou. Então puxei bem, agora eu vou então arrematar, né? Vou entrar aqui e vou fazer o arremate dele aqui. Feito isso, eu posso cortar, né? Então tá pronta aqui a nossa base, ó. Então a frente dela vai ser essa daqui e atrás, né, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar um espacinho aqui pra gente poder fazer os arremates finais no final, certo? Bom, então fizemos a base ali. Você pode usar a mesma linha. Eu estou usando a mesma linha que a gente vai pespontar ali o trabalho depois, que é a linha Cleia marrom. Pode usar para fazer todo o restante, certo? Então a gente vai agora passar então para a confecção das florzinhas, né? Ó. Então eu tenho 3 bolinhas de feltro aqui, né? 3, certo? Então eu vou passar a tesoura bem no meio dela, separando aqui para formar as pétalazinhas dessa florzinha, né? Então nós vamos passar nessa parte então reta, né, que a gente cortou, um pespontinho também, bem pequeno, né, porque a florzinha é bem pequenininha. Se fizer muito grande ela não fica tão bonitinha assim no final, viu? Então, nós vamos passar então as 6 partezinhas que a gente cortou numa mesma linha, né? Estamos montando de novo aquela mesma florzinha, aquela florzinha básica. Essa florzinha aqui é uma das mais usadas aí para se trabalhar com o feltro, né? Então pessoal, ó, coloquei então, como eu disse para vocês, as 6 metade, né, das pétalazinhas. Aí nós vamos então agora entrar aqui no comecinho, ó, onde a gente iniciou, né, perto do nozinho que a gente deu. Então eu vou puxar bem, né? É importante que você puxe bem para que o miolinho fique bem justinho, né? Então feito isso, eu vou então entrar de novo e dar um arremate aqui, ó. Puxo bem também o arremate, vou cortar e vou agora arrumar, né, essa florzinha. Então uma pétalazinha sobre a outra, vocês vão ver que vai surgir aqui uma florzinha. Aí, olha aí que legal. Então, formou, né, a mini florzinha, certo? Agora nós vamos fazer a mesma coisa nas outras duas, né? Então nós temos aqui a laranja e a vermelha, nós vamos fazer igual nessas outras duas, tá bom? Então pessoal, ó, fiz igual então, montamos então as 3 flores que a gente vai usar aí no vasinho, tá? Então a vermelha, a amarela e a laranja. Então tá pronta aqui a nossa base e as 3 florzinhas. Esse vasinho, ele vai então, o ramalhete ele foi 3 folhinhas cortadas ao meio, né? O vasinho ele vai um pouco mais de folhas, ó, tá vendo? Nós vamos precisar de 8, tá? Então são 4
4 florzinhas inteiras assim, ó. Eu expliquei para vocês que a gente corta com o molde, né? E nós vamos então fazer aquele trabalho de franzir também. Vamos cortar todas elas no meio, bem no meio, né? Para elas ficarem todas do mesmo tamanho. Nós vamos transformar então uma folhinha em 2 partezinhas assim, ó, tá? Feito isso, a gente vai dar uma franzida na base dela, para que ela possa ficar assim com mais jeito de folha, né? Então na parte reta que a gente cortou ela no meio, nós vamos passar então um franzido, ó. Então passei aqui, ó, vocês conseguem ver. Então, na parte reta passei o franzido, a costura, e agora nós vamos então puxar ela, ó. Puxar, segura para ela não voltar, né? E nós vamos então arrematar ela. Arrematei ela aqui. Cortei. Então depois de franzidinha, ó, que bacaninha que ela vai ficar. Ela vai ficar nesse formato aqui. Então nós vamos fazer isso com todas as outras. Nós vamos se transformar então no final em 8 mini folhinhas dessa daqui, ok? Então pessoal, ó, eu fiz então todas as folhinhas, ó, certo? Bem pequenininhas, procura fazer bem feitinho para elas ficarem bem, ornamentar bem, né? Então são 8 folhinhas que a gente vai usar aqui no nosso, dentro do nosso vasinho aqui, certo? Bom, então feito isso daí, nós vamos passar agora para o vaso em si, né? Então lembra que eu mostrei para vocês no início uma bola de feltro, né? Uma bola parecida igual essa daqui que a gente vai usar no arremate dele no final, mas uma bola de feltro. Então, dessa bolinha eu tirei então uma parte, cortei, né, uma parte aqui em cima dela, que ela ficou assim, a parte de cima cortada, né? Então aí eu vou virar, ó, virar para baixo para poder dar aquela ideia de boca do vaso. Então nós vamos fazer isso aqui, ó, certo? Então ela tá assim, certo? Eu cortei um pedacinho e agora eu vou virar ela aqui para baixo, ó. Então ela vai dar essa ideia aqui de boca de vaso, né? Então a gente vai ter que passar um pesponto nele aqui agora, para poder ficar mais bonito, né? Mais artesanal. Então, para que ele não fique saindo do lugar, eu sugiro para você pegar um pinguinho de cola quente, ó, acertar ele aqui, né? E aí colar ele para ele não sair aqui do lugar enquanto a gente costura. Às vezes não fica difícil, né, de ficar segurando ele. Ele vai querer ficar levantando aqui. Então, passando um pouquinho de cola quente, ó, ele fica já no formato certinho, né? Que é esse vasinho que vocês estão enxergando aqui na amostra, ó, esse aqui embaixo. É tipo um vasinho redondo, né? A gente poderia trabalhar com ele só colado? Poderia. Mas eu acho que fica mais bonito, né? A gente passar um pespontinho, olha aqui o da amostra que eu trouxe, né? Então a gente passa um pespontinho bem feitinho, né? Contornando a parte de baixo e a boca dele aqui na transversal, né? Fica um trabalho mais artesanal, mais bonito, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Nós vamos pespontar então o vasinho, tá? Então esse trabalho do pesponto é aquele que eu sempre falo com vocês, né? Tem que ser um trabalho bem feitinho, os pontinhos todos eles mais ou menos do mesmo tamanho, o espaçamento também do mesmo tamanho. Para quê? Para ficar um trabalho bacana, né? Bem feito, né? Então nós vamos aqui, vou dar o início aqui para vocês, vou mostrar. Vocês vão ver do que eu estou falando então. Então, iniciei aqui. Então nós vamos começar daqui para baixo, né? E vamos levar até aqui em cima. Depois nós vamos fazer essa transversal aqui. Então, começa daqui, faz então a parte arredondada de baixo e depois por último faz essa parte que atravessa aqui no meio, tá? Pessoal, ó, então o vasinho já está pronto, todo já pespontado como eu disse para vocês, né?
Aqui fica um pouquinho difícil de vocês verem porque eu optei pela linha marrom da cor do feltro, né? Mas se você chegar aqui de perto, você vai ver que os pontos estão bem certinhos, né? Um pontinho do mesmo tamanho e o espaçamento entre eles também. Então fica bem mais charmoso, né? Pespontado assim, eu acho, tá? Bom, então fizemos já então a base, as flores, as folhas e estamos com o vaso já pronto. Então agora a gente vai fazer esse lacinho, né? Ó, que ele é bem menor do que a gente fez a semana passada no ramalhete, que ele vai enfeitar depois esse vasinho que a gente acabou de fazer, certo? Então é a mesma fita, ó, só que dessa vez um pouquinho mais menor, né? Então são dois pedacinhos de fita número 5 de 10 centímetros e esse menorzinho aqui que é o 5 centímetros que a gente vai então arrematar ele no final, né? Vou fazer um arremate no centro do laço aí, né? Então, ó, é aquele lacinho que a gente está acostumado a fazer. Estou com os 10 centímetros aqui, pego a ponta dele, levo para o meio, pego a outra, levo para o meio também, trespasso ela aqui, ó. Vai ficar assim, né? À frente e atrás assim. E bem no meio, onde a gente trespassou, é que a gente vai passar então a costura, certo? Então, uns pontinhos meio larguinho no centro, obedecendo sempre a questão de passar bem no centro, o laço não ficar um lado maior do que o outro, né? Então, ó, ajeitei aqui, estou com a linha aqui ainda. Então, não tira a linha, vamos pôr a ponta dele agora. A ponta nós vamos dobrar só uma vez. Então eu costumo marcar aqui para não perder o lugar do centro, né? Então, peguei os 10 centímetros, vai ficar 5 centímetros para cada lado. Aí na onde eu vinquei, né, onde eu marquei, eu vou entrar com a costura aqui também, ó. Vou passar um pesponto bem no centro, que é para juntar com aquele que a gente dobrou ali em cima. Então vai ficar um negócio meio que assim, ó. Certo? Aí feito isso daqui, eu já posso puxar tudo, ó. Vou puxar tudo, puxa bem mesmo para juntar. E vou com a mesma linha dar aquela amarradinha, ó. Uma, duas, umas 3 voltinhas bem apertadinha. Feito isso, então eu vou arrematar ele aqui na parte de trás, ó. Então eu vou arrematando ele aqui, ó. Arrematei e posso cortar, né? Então agora eu vou dar uma ajeitadinha nele para ele ficar com cara de laço, né? Puxo aqui as pontas, ajeito direitinho e aí, ó, tá pronto o nosso laço. Depois eu só vou dar uma arrematada aqui nas pontas dele ainda, né? Então aí nós vamos pegar então aquele pedacinho pequeno, né, que a gente cortou no início, vou dobrar ele umas 3 vezes aqui, ó. Eu vou fazer dele então tipo uma tirinha fina assim, ó, que é o que vai arrematar ali o centro do laço. Pego aqui o laço, vou tirar aqui esses fiozinhos que ficou aqui, vou com a cola quente, ó, na parte de trás dele eu dou um pinguinho de cola quente, pego ele aqui, apoio aqui na parte de trás e vou para frente com ele, igual a gente fez o outro. Vou para frente com ele. Depois vem para trás de novo, ó. Então ele vai ficar arrematado assim, ó. Então eu coloquei um ponto de cola quente atrás, apoiei a fitinha, né, que a gente fez, vim com ela para trás, né? E agora então eu vou arrematar ele aqui também com a cola quente, na parte de trás aqui, ó. Arrematei, vou cortar aqui o excesso de fita que ficou, né? Tem que ficar um pouquinho maior mesmo, porque senão a gente não consegue dar a volta com folga, viu, gente? Não fica bem feito aqui
o trabalho que a gente precisa, tá? Então, se precisar, você pode ir acertando aqui com a cola quente, ó. Então, contanto que ele fique bem preso aqui na parte de trás aqui do laço, tá certo? Então, ó, feito isso daí, a gente vai dar uma ajeitadinha nele. Tirar aqui os excessinho de linha que ficou. Olha que bacana que ele ficou. Certo? É isso aí. Agora a gente vai cortar então a ponta dele, para ficar aquela ponta enviesadinha, né? Ó. Então eu vou cortar ela aqui. Vou mostrar para vocês como é que ficou também. Ó. Então fica com ponta de laço mesmo, ó. Bem enviesadinho, não fica reto assim, né? Com ponta de laço. Lembra na aula passada que eu falei para vocês, para arrematar a fita de cetim, para ela não desfiar, né? Então eu costumo fazer com fósforo, que é bem pequenininha a peça, né? Rapidinho, mas você tem mais coisas para fazer, maior quantidade, então você acende uma vela, né? E passa na vela. Mas é isso aqui, ó, é mais para poder dar uma cauterizada. Então onde eu acabei de recortar, eu passo bem rapidinho ela no fogo assim, ó. E aí ela dura mais, né? Então ela não fica desfiando, tá? Então fica um trabalho bem perfeitinho. Certo? Bom, então agora a gente pode passar então para a montagem do nosso trabalho, porque terminamos de fazer toda a parte das peças, né, separadas, né? Então nós vamos pegar aqui, ó, o nosso vaso primeiro, vamos colar ele aqui. Aqui, ó. Na parte de trás dele aqui eu passo um pouco de cola e vou então aplicar ele aqui, ó. Certo? Aí nós vamos então distribuir as primeiras florzinhas, né? Que ela vai mais ou menos na mesma posição que foi lá no ramalhete. Então eu coloco duas na base do vaso, ó. Então toma cuidado para não colocar muita cola, senão na hora de você pregar o miolo você vai ter problema, né? Que fica meio duro ali de pregar o miolo depois, tá? Então estou passando aqui a cola nas florzinhas e estou ajeitando já ela dentro do vaso aqui, ó. Então duas embaixo, ó, deixa eu mostrar aqui para você, ó, o andamento. Então são duas na base da boca do vaso, né? E aí agora nós vamos colocar uma um pouquinho mais para cima, vai ficar mais charmoso, né? Levanto um pouquinho aqui, ó, e encaixo ela aqui assim. Agora é a hora de você então colocar as folhas, né? A flor tem suas folhas. Então um pouquinho de cola na basezinha dela. Você vai agora encaixando elas aqui, ó. Eu coloquei então duas aqui na base do vaso, ó. Por aqui para você ver já. Achei que ficou mais bonito assim, né? Agora você vai distribuindo de acordo com o seu gosto. Então, ó, duas aqui na basezinha dele. Agora eu vou fazer as outras duas do outro lado, para poder criar aquela harmonia, né? Senão a gente não vê a harmonia, e aí na hora que acaba você percebe que ficou meio esquisito, né? Então eu gosto sempre de fazer, faz de um lado, faz o outro, depois vai para cima, né? Você vai vendo como é que ficou, vai ficando o efeito, né? Tudo isso é coisa que o trabalho vai ensinando a gente, né? Então percebe, ó, coloquei duas de um lado e duas do outro, ó. Viu como ficou bem harmônicozinho? Agora eu vou fazer umas para cima, eu tenho mais quatro, né? Então eu vou colocar, distribuir elas aqui do jeito que fica mais bonito. Então eu vou pôr sempre por baixo das folhinhas, viu, gente? Das florzinhas, aliás.
aqui, coloco mais duas. Ó, já vou enchendo o vasinho aqui de folha, ó. Né? Agora falta só duas do lado de cá. Ficou bem distribuidinha, bonito, né? Você olha assim e fala assim, nossa, que ficou bem, uma harmonia bem feita, né? Aí. Eu terminei a colagem das folhinhas, ó. Legal, né? Bom, agora chegou a hora da gente colocar o miolo, né? Toda flor tem um miolo. Então eu sugiro para você dar nó nas duas pontinhas, porque ele vai ficar, você só passa uma vez, né? Fica melhor o trabalho. Então você percebeu que lá no início eu disse para você que tinha ficado vago aqui no meio, ó, justamente para esse momento aqui agora. Então a gente vai por trás aqui, ó, com a agulha e com a linha, sair bem no centro da flor, ó. E aí eu vou pôr, cadê as minhas pedrinhas aqui? Aquelas pedrinhas que eu falei para vocês, né? Respeitando as cores aqui, amarelo com amarelo, laranja com laranja e vermelho com vermelho. Então, ó, passei a pedrinha e vou para trás aqui do trabalho de novo. Ó, se você consegue ver aí, tá vendo? Nem precisa tirar a linha. Com a mesma linha você já vai agora para outra, ó. Vai para outra aqui. Vou indo para laranja agora. Coloco o miolo laranja. Entro de novo. Vou dar sempre uma acertadinha nela antes de puxar, para poder ficar bem encaixadinho, ó. Então, coloquei a laranja, não tiro a linha e vou para o centro do vermelho aqui, ó. Coloco aqui agora o vermelho. E vou para trás outra vez. Então dou uma ajeitadinha nela, puxo, ó. E coloquei aí os três miolos, né, das florzinhas. Aqui atrás nem precisa se preocupar muito, porque nós vamos colar. Então essa linha aqui ela não vai escapar. Você pode deixar ela assim mesmo, certo? Do jeito que você terminou aqui, pode cortar. Depois nós vamos colar ela aqui, ela não vai ter por onde escapar mais, tá bom? Então fiz isso daqui na frente. O que está faltando aqui? O laço, né? Então, vou pegar o lacinho que a gente montou, passo um pouquinho de cola na parte de trás dele e vou colocar ele aqui, ó. Aí nós vamos agora para os arremates aqui finais, ó. Então eu vou pegar aquele círculo, né, bege, e vou então passar um pouco de cola aqui onde a gente acabou de mexer com a linha. Passa primeiro no centro para depois fazer os arremates na lateral, viu, gente? Para não ficar... não corre o risco da cola secar e você não ter arrematado ainda. Então, passei aqui um pouco de cola no centro, ele vai ficar assim, ó. Agora ficou essas abas aqui. Agora eu vou fazer devagar a colagem disso daqui, ó. Passo então um pouquinho de cola bem na lateral e vou apertando aqui, ó. Com calma, né? Não precisa pressa. Não ficar assim um trabalho mal acabado, né? Aí. Contorno então o círculo todo. Um trabalho bem coladinho e bem arrematadinho. Olha aí. A parte de trás ficou assim, ó. Certo? Bom, agora nós vamos então usar
aquele fiozinho que eu disse para vocês. Aqui é um pedacinho bem pequenininho, né? Para a gente poder ter onde pendurar, caso você queira pendurar isso aqui, né? Então veja aqui para ele ficar bem certinho, bem retinho, né? E vem aqui na parte de trás, ó, dá um pinguinho de cola e coloca ele aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó, né? Aí eu corto sempre uma bolinha de feltro, ó, para a gente poder arrematar esse cordão aqui atrás, não ficar só esse cordão solto aqui atrás, né? Boto uma bolinha aqui, fica bem melhor, ó, mais bonito, tá vendo? Tá bem acabadinho ali, né? Aí nós vamos pegar então o ímã, ó. Cortei um pedaço do ímã. Eu não sei se a altura, às vezes pode ser que tenha ficado muito fundo aqui atrás. Se precisar, você coloca 2 pedacinhos, que aí ele dá a altura que vem para frente, né? Vamos dizer assim, né? Aqui o meu mesmo ficou um pouquinho fundo, ó. Acho que eu vou ter que pôr 2. Então eu colei um e vou colocar outro, colar outro por cima desse que eu colei. Lembrando que a cola é passada na parte que ele tem as nervurinhas aqui, né? Por cima ele tem uma parte lisinha e a outra tem umas nervurinhas. É na nervurinha que a gente tem que passar. Ó. Então ficou assim a parte de trás depois de acabado, né? E a frente, ó, ficou assim, tá vendo? Então uma réplica de novo, né? Daquilo que eu trouxe como amostra, ó, tá? Então estamos aí com os 2 quadrinhos prontos, ó. Então você vai colocar, pode colocar um acima e um abaixo, ó, que bacana que fica. Tanto na parede, quanto na geladeira lá da sua casa. Espero que vocês tenham gostado, né? Ficou um trabalho muito bem feitinho, delicado, né? Se você quiser, você pode aí presentear as mães aí da sua família com mais esse trabalho, né? Nós estamos nos aproximando do Dia das Mães, né? E mais uma vez, então, parabenizar você que está fazendo, né, as atividades em casa, viu? Parabéns pelo empenho, né, pela perseverança que você tem tido. Então, espero que tenham gostado. Até a semana que vem, então. Tchau.